Boa noite. Boa noite. No 13º dia de guerra, Ucrânia retira civis após Rússia oferecer cessar-fogo temporário. O número de refugiados passa de 2 milhões. Joe Biden proíbe importação de petróleo e gás de Moscou. Medida é vista como sanção mais dura contra o Kremlin. Rússia reage. Putin diz que vai limitar comércio de matérias-primas até o fim do ano. No Brasil, o governo e Congresso tentam conter a alta dos combustíveis no país. Planalto discute o congelamento temporário de preços pela Petrobras. Presidente Bolsonaro diz que mulheres estão praticamente integradas à sociedade e assina decreto para a distribuição gratuita de itens de higiene menstrual. Deputado Arthur Duval se desfilia do Podemos após falas sexistas sobre ucranianas. Alvo de 12 processos de cassação, parlamentar diz que não vai desistir do mandato na Alesp. E você vai ver essas e outras notícias no Jornal da Gazeta, que começa agora. O ex-secretário de Assuntos Jurídicos de Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo, foi morto na manhã de hoje por homens encapuzados. A polícia tenta identificar os criminosos. Foi na rua Paraíba, em Itapecerica, que o advogado Manuel Bonfim do Carmo Neto foi alvo dos atiradores. O ex-secretário de Assuntos Jurídicos do município havia acabado de sair do escritório quando foi surpreendido pelos criminosos que passavam de carro. A Prefeitura de Itapecerica da Serra manifestou pesar e decretou luto oficial de 3 dias na cidade. O caso é investigado como homicídio pelas autoridades, mas o motivo do assassinato ainda é desconhecido. Delegacias do centro da capital paulista registraram aumento nos casos de roubos durante a pandemia. A pesquisa do Instituto Sou da Paz comparou as ocorrências em todas as delegacias de São Paulo de janeiro de 2021 e 2022. O 3º Distrito Policial, localizado no bairro de Campos Elíseos, no centro de São Paulo, teve o maior número de registros de roubos. Foram 338 boletins de ocorrência em 2021 e 703 em 2022, ou seja, aumento de 365 casos. Nós tivemos esses casos especialmente voltados ao furto e roubo de celulares. Como eu falei, o celular hoje em dia não é só o valor agregado dele, o valor do aparelho, mas também a possibilidade que ele abre para a prática de crimes no ambiente digital, crimes relacionados a fraudes bancárias. Outras delegacias também tiveram aumentos na quantidade de roubos. 4º DP na Consolação, que fica no centro de São Paulo, e o 11º DP em Santo Amaro. Fora da capital, destaque para Praia Grande. No 2º DP, no município do Litoral Paulista, foram registrados 44 boletins em janeiro do ano passado e 158 no mesmo período deste ano. O levantamento do Instituto Sou da Paz foi realizado a partir de dados da Secretaria de Segurança Pública. De modo geral, os índices tanto de roubos como furtos sofreram aumento de um ano para o outro no estado. Se em janeiro de 2021, São Paulo registrou 34.960 furtos, em 2022 houve alta de 21,7%, total de 42.550 casos no período. Na capital paulista, a tendência foi a mesma, aumento de 23,4% nos furtos e 10% nos roubos. A conclusão que a gente chega é que, com a retomada da dinâmica do deslocamento e circulação de pessoas aos níveis pré-pandemia, a gente vai vendo de novo essa dinâmica criminal se reconfigurando, se aproximando muito. Então, em janeiro de 2021, a gente tem um cenário, vamos dizer assim, um pouco mais próximo da configuração que a gente tinha em janeiro de 19. Entre as delegacias que apresentaram queda nos registros de roubos em geral estão as unidades de Vila Rica, na zona norte da capital, Jardim das Embuias, na zona sul, além de Diadema, São Bernardo do Campo e Osasco, na Grande São Paulo. O conflito na Ucrânia. Segundo a ONU, pelo menos 474 civis, incluindo 29 crianças, foram mortos e outros 861 ficaram feridos desde a invasão russa em 24 de fevereiro.
O número de pessoas que fugiram da guerra já ultrapassou os 2 milhões. Nesta terça, a Rússia abriu corredores humanitários em 5 cidades ucranianas, incluindo a capital Kiev. Mas, segundo autoridades locais, em algumas rotas, a retirada de civis não foi possível. Desde a organização dos corredores humanitários, as tropas russas têm respeitado o cessar-fogo. Mas em Mariupol, que está cercada há dias, a situação é catastrófica, segundo o prefeito. Já a Cruz Vermelha chamou o cenário de apocalíptico, com a falta de energia elétrica e água. Desde o fim de semana, as tentativas de retirada de civis foram frustradas porque os ataques continuaram. E mesmo com o funcionamento do corredor, hoje não foi possível fazer a evacuação completa, segundo autoridades locais. Por enquanto, 5.000 pessoas foram retiradas. Já na cidade de Sumi, mais de 700 pessoas fugiram desde ontem. A evacuação de civis só pode ser feita até às 7h30 da noite do horário local, pois o cessar-fogo russo foi acordado até às 9 da noite. Porém, antes da abertura do corredor, durante a madrugada, um ataque aéreo matou pelo menos 21 civis, incluindo 2 crianças. A cidade sofreu ataques pesados nos últimos dias e está quase isolada do restante do país. Enquanto os cidadãos ucranianos fogem, 16.000 pessoas de mais de 50 nacionalidades diferentes se dispuseram a lutar pela Ucrânia. Eles não atuam apenas no combate, mas também em resgates e distribuição de alimentos. Muitos também se juntaram para dar apoio aos profissionais da saúde. Segundo o governo ucraniano, 61 hospitais pararam de funcionar após os ataques russos. Hoje, a União Europeia chamou atenção para a necessidade de dar mais proteção às crianças órfãs ou desacompanhadas na fronteira. Segundo o bloco, há registros de adultos que se passam por pais ou parentes dos menores para tentar vendê-los a redes de tráfico humano. Enquanto isso, na Rússia, a polícia continua reprimindo qualquer tipo de protesto contra a guerra na Ucrânia. Nesta terça, dezenas de pessoas foram detidas em São Petersburgo. A inteligência norte-americana estima que 14.000 manifestantes foram presos até agora. A CIA também anunciou que entre 2 a 4.000 soldados russos foram mortos desde o início do conflito. O presidente da China pediu à França e à Alemanha moderação máxima no conflito da Ucrânia. Em uma reunião virtual com o presidente da França, Emmanuel Macron, e o premier alemão Olaf Scholz, Xi Jinping disse que os 3 países deveriam se juntar para apoiar diálogos de paz entre Rússia e Ucrânia. O líder asiático afirmou que a China está aflita por ver as chamas da guerra recomeçarem na Europa. Xi Jinping também afirmou que França e Alemanha deveriam se esforçar para reduzir os impactos negativos da crise, expressando preocupação com os efeitos das sanções contra os russos na estabilidade da economia global, no fornecimento de energia, no transporte e nas cadeias de suprimentos. No encontro, a China também voltou a defender o respeito à soberania e integridade territorial de todos os países, mas ponderou que legítimas preocupações de segurança de todos os países devem ser levadas a sério. E numa das sanções mais duras até o momento, o presidente Joe Biden proibiu importações de petróleo e gás natural da Rússia para os Estados Unidos. O anúncio foi feito num pronunciamento no início da tarde. A Rússia já havia sido submetida a sanções pela invasão à Ucrânia, mas as exportações de óleo para energia haviam sido poupadas. Today I'm announcing the United States is targeting the main artery of Russia's economy. We're banning all imports of Russian oil and gas and energy. A medida é mais uma tentativa de impactar a economia russa devido à guerra na Ucrânia. We remain united in our purpose to keep pressure mounting on Putin and his war machine. Biden afirmou que a decisão foi tomada após consultar aliados, como países da União Europeia, e entende que este movimento pode aumentar o preço dos combustíveis no mundo, inclusive nos Estados Unidos. Mas, segundo ele, isso não é desculpa para que as empresas explorem os consumidores americanos. And it's no time for profiteering or price gouging.
E Vladimir Putin reagiu ao embargo dos Estados Unidos sobre o petróleo e gás russos. Ele assinou um decreto que proíbe ou limita a comercialização de matérias-primas até o fim deste ano. Sendo assim, a Rússia não venderá ou comprará insumos básicos. A lista de produtos e países afetados pela medida será divulgada ainda esta semana, segundo o Kremlin. A Europa, especificamente a Alemanha, deverá ser a mais prejudicada com o corte da exportação de gás. O Brasil não deve ser afetado, pois não consta na lista de países hostis divulgada ontem pela Rússia. Antes do pronunciamento do presidente americano, a Rússia ameaçou a cortar o gás da Europa e falou em petróleo a $300. Moscou disse que pode parar de vender gás à Europa se tiver petróleo boicotado no mercado internacional. Cerca de 40% do gás e de 30% do petróleo consumidos na União Europeia são de origem russa. O país é o maior exportador de óleo e gás natural do mundo. E atualmente, Moscou enfrenta sanções econômicas de países do Ocidente, numa tentativa de frear a guerra na Ucrânia. Para o vice-primeiro-ministro russo, Alexander Novak, se esse corte realmente acontecer, poderia fazer com que o preço do barril de petróleo chegasse a $300. Ontem, o petróleo tipo Brent chegou perto de $140. Reflexo direto da guerra, nesta terça-feira o petróleo voltou a subir no mercado internacional. Os ganhos dos contratos futuros da commodity aceleraram mais de 4% no fim do pregão. Com isso, o governo federal aqui no Brasil já estuda um novo programa de subsídio para evitar as altas da gasolina e do diesel. Então, vamos falar com a repórter Sabrina Pires, que está na redação do Jornal da Gazeta e tem mais informações de como deverá ser essa ação do governo. Boa noite, Sabrina. Oi, Luciana, boa noite a você, alerte a todos. Olha, o que o governo quer é fazer uma espécie de congelamento temporário no preço dos combustíveis no mercado interno. E para isso pretende usar o dinheiro da União de Dividendos da própria Petrobras. Como é que isso vai funcionar se realmente for aprovado? Por 3 a 6 meses, o governo estabelece um preço fixo dos combustíveis aqui no mercado interno e a diferença em relação ao preço cobrado lá fora no mercado internacional será pago pela União, pela Petrobras, com o lucro da Petrobras, para importadores e produtores. E aí, isso não chegaria nas bombas. O mercado estima que hoje a gente já tem uma defasagem de 26% no valor da gasolina e 30% no valor do diesel. Então, para não repassar isso, teria essa alternativa. O governo tem uma expectativa em relação a dividendos da Petrobras de 2021 da ordem de 38 bilhões de reais. Então tem dinheiro, mas os especialistas afirmam que não dá para garantir porque não sabe o que vai acontecer com a guerra, não dá para estimar o que vai acontecer com o preço do petróleo. Então, que isso poderia sair do controle. De qualquer forma, amanhã vai ter uma reunião do presidente Jair Bolsonaro com ministros da área econômica, também com o presidente da Petrobras, para definir se vai realmente haver uma intervenção no preço dos combustíveis. A expectativa é que essa medida seja anunciada ainda nessa semana. Só tem um problema: esse dinheiro de dividendos da Petrobras costuma ter um destino certo, saúde e educação. E o governo, para tentar, então, justificar a medida, diria que estamos num momento excepcional de guerra, em estado de calamidade. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Sabrina. Em Brasília, o Palácio do Planalto realizou hoje um evento em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. O presidente Jair Bolsonaro assinou o decreto que viabiliza a distribuição gratuita de absorventes e outros itens de higiene. Ao discursar, Bolsonaro disse que as mulheres estão praticamente integradas à sociedade. A reportagem é do nosso correspondente em Brasília, Afonso Marangoni. Na cerimônia, o presidente assinou decretos que instituem programas voltados ao empreendedorismo feminino, à proteção de mulheres grávidas e à promoção da saúde menstrual. No início do evento, Bolsonaro vestia uma gravata escura, mas logo depois recebeu uma gravata rosa.
No palco, o presidente ficou ao lado de mulheres que integram cargos de liderança no governo, como as ministras Tereza Cristina, da Agricultura, e Damares Alves, da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. A ministra da Secretaria de Governo, Flávia Arruda, e a primeira-dama, Michele Bolsonaro, também estavam presentes. Bolsonaro fez referência à mãe, Dona Olinda, que morreu recentemente, e disse que ela foi uma empreendedora. Lá naquele meu tempo, é história. Ou a mulher era professora ou dona de casa. Praticamente, dificilmente, uma mulher fazia algo diferente disso, lá nos anos 50, 60. Hoje em dia, as mulheres são praticamente integradas à sociedade. Nós as auxiliamos. Nós estamos sempre ao lado dela. Não podemos mais viver sem ela. E disse que a gestão dele foi a que mais prendeu agressores de mulheres. Um aviso aos machões. Foi o governo que mais prendeu o machão, agressor, foi o nosso. A ministra Damares Alves afirmou que a participação das mulheres no governo é maior do que em gestões anteriores. Os dados levam em conta o segundo e o terceiro escalão, mas apenas 3 dos 23 ministérios são chefiados por mulheres. No governo Bolsonaro, você nunca sabe quando começa o Ministério da Mulher e quando começa e termina o Ministério da Justiça. São 2 ministérios que trabalham juntos. O nosso ministro da Justiça, 24 horas, trabalha pensando no enfrentamento à violência contra a mulher. Vocês também nunca vão imaginar quando começa o Ministério da Mulher e quando termina o Ministério da Cidadania, ou o Ministério da Saúde, ou qualquer um outro ministério. A ordem do presidente é: mulher tem que ser cuidada nesse governo de forma transversal. O evento do governo para marcar o Dia Internacional da Mulher acontece em um cenário em que Bolsonaro enfrenta baixa aprovação neste segmento do eleitorado. Segundo a última pesquisa Datafolha, por exemplo, o presidente tem rejeição de 61% das mulheres. Pessoas próximas a Bolsonaro, inclusive, defendem uma maior participação da primeira-dama na campanha em que ele deve buscar a reeleição. Depois dos áudios vazados com declarações machistas sobre as ucranianas, o deputado Arthur Duval anunciou que se desfiliou do Podemos e que vai sair do MBL. Mas o parlamentar, conhecido como Mamãe Falei, afirmou que não vai desistir do mandato na Assembleia Legislativa, onde é alvo de pelo menos 12 pedidos de cassação. 30 dias depois de ter se filiado ao Podemos, o deputado Arthur Duval está sem partido. Também cancelou os planos de disputar o governo de São Paulo. Num vídeo divulgado hoje, o parlamentar anunciou que deixou também o MBL. O Movimento Brasil Livre foi criado em 2014 por jovens que se apresentavam como liberais e conservadores. Eu não acho justo que, por conta de um erro que foi meu, outras pessoas paguem. E eu vou ser cassado em 3 dias. Vai ser o recorde histórico de tempo, né? Não, é isso, eu vou ser cassado. Então, assim, e quando você é cassado, você perde seus direitos políticos por 8 ou 10 anos, um negócio assim. Apesar de se afastar de todos, o deputado Arthur Duval prometeu defender o mandato dele na Assembleia Legislativa de São Paulo. São ao menos 12 representações de diferentes partidos contra o parlamentar. A maioria pede a cassação. O deputado, que é conhecido também como Mamãe Falei, argumenta que a punição seria desproporcional a outros desvios na política e na própria Alesp. O deputado estadual Fernando Cury, então do Cidadania, foi afastado por 6 meses por ter apalpado o seio da colega Isa Pena, do PSOL, ao abraçá-la por trás. O caso foi flagrado pelas câmeras do plenário. O parlamentar é réu na justiça devido a esse caso. O Conselho de Ética da Casa também não cassou o deputado bolsonarista Frederico Dávila, que atacou a Igreja Católica e chamou o Papa de vagabundo. Ele também teve como punição o afastamento de 3 meses. O caso ainda precisa ser votado em plenário neste mês. Agora, o deputado Arthur Duval vai responder por quebra de decoro por ter dito, entre outras declarações, que as ucranianas são fáceis porque são pobres. Ele tinha anunciado que iria viajar ao leste europeu para levar ajuda humanitária aos refugiados da guerra. Nos corredores da Assembleia, a Mamãe Falei não tem apoio de colegas. Não é de hoje que ele criou diversas inimizades na casa. E já teve o comportamento questionado diversas vezes, como quando chamou outro parlamentar para a briga.
Fora da Alesp, se envolveu em polêmicas como a do padre Júlio Lancelotti, ao chamá-lo de cafetão da pobreza, por ele distribuir comida a pessoas em situação de rua. Hoje, Dia Internacional da Mulher, as declarações do deputado paulista, que ganharam repercussão até em jornais estrangeiros, foram assunto no Congresso Nacional. Parlamentares usaram a tribuna para repudiar o conteúdo dos áudios. O machismo e a falta de empatia que ele demonstrou com as mulheres de uma nação que está enfrentando o sofrimento de uma guerra desonram e envergonham esse país perante o mundo. Em nome da população brasileira, em nome desse Congresso Nacional, eu apresento as minhas sinceras desculpas às mulheres ucranianas. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Pilhado num flagrante de machismo, o deputado estadual Arthur Duval teve de abdicar da candidatura ao governo de São Paulo, está sob a ameaça de ser expulso do seu partido, o Podemos, e enfrenta uma dúzia de pedidos de cassação do seu mandato. Tudo isso porque, numa incursão pela Ucrânia, enviou áudios tóxicos pelo WhatsApp. Neles, declarou que as mulheres ucranianas são mais fáceis porque são pobres. Disse ter visto nas filas de refugiados deusas mais bonitas do que na melhor balada do Brasil. Foi como se o deputado migrasse de uma zona de guerra para outra. Na Ucrânia, atacou a dignidade humana. De volta a São Paulo, tornou-se um refugiado em seu próprio país. Recorreu à tática do avestruz, enfiando a cabeça na sua mediocridade. Impossibilitado de elevar a própria estatura, mamãe falei, como o deputado prefere ser chamado, submete-se a um processo de autoencolhimento. Nivelando-se por baixo, o personagem comparou-se numa entrevista ao colega Fernando Cury, que teve o mandato preservado depois de ser filmado apalpando os seios da deputada Isa Pena no plenário da Assembleia Legislativa de São Paulo. Numa dessas decisões absurdas que só a política é capaz de produzir, Cury amargou apenas uma suspensão. E mamãe falei pergunta, eu vou ser caçado por um áudio? Que país é esse? Ele indaga noutro trecho, numa entrevista que concedeu à Folha de São Paulo. Fácil de responder. Essa é uma república em que um deputado do estado mais rico viaja ao estrangeiro para fazer politicagem com uma guerra, declara que refugiadas à procura de socorro são mulheres mais fáceis porque são pobres e acha que não feriu o decoro parlamentar. A ficha do deputado demora a cair, mas a cassação do seu mandato é mais fácil porque ele é pobre de espírito. Boa noite. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do PSD, afirmou hoje que ainda não há uma definição se ele será candidato à presidência da República. Segundo o parlamentar mineiro, a posição do partido sobre as eleições deste ano deve ser anunciada em breve. Na última pesquisa realizada pelo Instituto Datafolha, divulgada em dezembro, Pacheco registrava 1% das intenções de voto. Mesmo após tantas reivindicações por direitos ao longo do tempo, posições de liderança ainda desafiam discussões sobre igualdade de gênero no mercado de trabalho. Hoje, no Dia Internacional da Mulher, o Jornal da Gazeta entrevistou duas mulheres que atuam na área da saúde e revelaram suas conquistas, sem esquecer das lutas e dos preconceitos recorrentes em pleno século XXI. A Ana Paula nasceu no interior da Bahia, estudou em escolas públicas e, por meio de um crédito educativo, fez a graduação em Serviço Social pela Universidade Católica de Salvador. O nível de recomendação de cuidado parece que triplica pelo fato de você ser mulher e sair muito jovem, com cerca ainda para completar 15 anos. Hoje é diretora executiva na área de responsabilidade social do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, em São Paulo. Preconceitos, assim, ao mesmo tempo que você está saindo com a expectativa de você casar e ter filhos. E aí, na verdade, você está pensando na sua trajetória profissional e não necessariamente o mais convencional. Então, você começa a quebrar um pouco esse estigma, né, e sair essas barreiras. Ela e a Vânia Bezerra são líderes de um programa de apoio do Sistema Único de Saúde, uma aliança entre unidades de referência no Brasil e o Ministério da Saúde. De família humilde e retirante nordestina,
Vânia, que hoje atua como diretora de compromisso social no Hospital Sírio-Libanês, sabe o que é sofrer na pele a desigualdade social. Eu comecei na instituição que eu trabalho como recepcionista, e aí eu fui passando por vários cargos, fui me especializando. Eu sou de uma infância, de uma família super simples, então eu tive grandes oportunidades e pessoas que confiaram em mim, aliados que acreditaram na minha competência. A Vânia e a Ana Paula têm trajetórias diferentes, mas os caminhos delas se cruzaram com um propósito único. Agora, juntas, atuam no Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do SUS, que pela primeira vez é liderado por 2 mulheres em um dos principais momentos da história da saúde pública no país, o combate à pandemia. É reforçar o papel da mulher no mercado de trabalho, na área da saúde. As mulheres na saúde são maioria em áreas assistenciais e de prevenção às doenças, mas não em cargos de liderança. Por isso, as duas ressaltam as dificuldades de ocupar tais posições que costumam muitas vezes ser ocupadas por homens. Você ouve falar muito mais de secretários, de ministros, do que necessariamente de, por exemplo, que eu me lembre, posso estar bem errada, não sei, de uma ministra da saúde. Então, falta ainda no campo da gestão profissionais do sexo feminino. Falar sobre igualdade de gênero continua importante em um momento de retrocesso na luta global pelos direitos das mulheres, em meio a tantos conflitos pelo mundo e crises como a da pandemia de Covid-19. Esse papel a mais é de ser a cuidadora de saúde em casa, ou teve que ficar cuidando da criança e trabalhando no home office, ou ficou desempregada, então seu cuidado em saúde ficou para segundo plano, Acho que o olhar feminino tem 2 mulheres na liderança do PROAD possibilita, por exemplo, esse tipo de discussão. A produção de veículos recuou 15,8% em fevereiro na comparação com o mesmo mês do ano passado. No total, foram fabricadas no Brasil 165.900 unidades entre carros de passeio, utilitários leves, caminhões e ônibus. Segundo a Anfavea, a associação do setor, houve crescimento de 14,1% frente a janeiro, mês muito impactado pelas férias coletivas e pela contaminação de funcionários pela variante Ômicron. A reação, no entanto, não foi suficiente para evitar a queda de 21,7% no acumulado de 2022, volume mais baixo no primeiro bimestre em 6 anos. No mercado financeiro, o dólar comercial fechou o dia com desvalorização de 0,52%, cotado a R$ 5,05 na venda. O Ibovespa da Bolsa de Valores B3 fechou o pregão em queda de 0,18% aos 111.394 pontos. E agora vamos ao comentário de economia com Denise Campos de Toledo. Quem vê o fechamento do mercado até imagina que tenha assimilado bem o embargo do petróleo da Rússia anunciado por Biden, os planos do Reino Unido e a contrapartida de Putin em relação às matérias-primas. As ações da Petrobras até subiram. No que se refere ao mercado local, as ações da estatal subiram porque caíram demais ontem com a fala de Bolsonaro sobre a possível mudança na política de preços. Agora ganha força a ideia de algum subsídio com possível uso de recursos que a Petrobras iria mesmo transferir para o Tesouro, a criação de um fundo de estabilização e mudanças nos tributos. Tudo isso pode ter um custo fiscal e impacto limitado no preço final, na bomba. Mas a percepção é que é preciso mesmo fazer alguma coisa para evitar danos ainda maiores, já que os preços do petróleo tendem a avançar mais e há risco até de desabastecimento, caso não haja reajuste dos valores. 20% do diesel no país é importado. Sem uma estratégia para amortecer o repasse da correção necessária, o preço da gasolina passaria de R$ 7,40, do diesel de R$ 7,33. A defasagem no diesel já está em mais de 50% e da gasolina passa de 35%. Mas qualquer que seja a estratégia, vai apenas minimizar impactos da inflação na atividade e até impactos políticos. Não dá para continuar segurando os preços, porque isso gera rombo na estatal, provoca desconfianças em relação ao país, pode afetar o abastecimento e até levar a questionamentos de perdas na justiça por parte de acionistas. Já vimos esse filme. Só que, como eu
disse, efeitos colaterais são inevitáveis, não só da alta do petróleo, mas também de alimentos, de insumos, peças. São fatores que vão afetar a inflação e o potencial de expansão da economia mundial. Mas o mercado hoje, além da correção de preços das ações, apesar de várias terem registrado quedas acentuadas, ainda refletiu os entendimentos locais em torno dessa questão dos preços dos combustíveis e as notícias de que Zelensky, presidente da Ucrânia, moderou a exigência de ingresso na OTAN e pode rever a situação das áreas separatistas, que são algumas exigências de Putin. Sem esquecer que, mesmo em meio a tantas incertezas, o Brasil continua atraindo recursos financeiros, o que ainda ajuda a conter o dólar. Laerte. A Denise volta logo mais para a entrevista do dia, hoje com Juliano Medeiros, presidente nacional do PSOL, sobre as articulações e pautas do partido para as eleições 2022. Vamos agora ao Planalto em Foco, no comentário de Liliane Ventura. O governo federal mostra atenção às necessidades das mulheres em lançamento de programa Mães do Brasil e Estratégia Brasil para elas. O presidente Bolsonaro assinou decretos que darão oportunidades com estímulo financeiro às empreendedoras no Brasil. Acordo com o Ministério da Economia, a Estratégia Nacional de Empreendedorismo Feminino tem potencial de impactar diretamente as mulheres. Elas irão receber maior capacitação e apoio financeiro por meio de cursos e crédito para seu negócio. Isso aí é o que informou o governo, tá? E ainda, dignidade à mulher no seu papel de mãe, com ações voltadas à proteção integral para a gestante e a maternidade. A Operação Resguardo do Ministério da Justiça e Segurança Pública, em parceria com o Ministério da Mulher, Família e dos Direitos Humanos e Políticas Públicas, implementadas pelo Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Cidadania. O presidente Bolsonaro assinou ainda decreto que permite a distribuição gratuita de absorventes para grupos de beneficiárias. Agora será possível graças ao apontamento da origem da verba de 130 milhões de reais do orçamento da Secretaria de Atenção Primária do Ministério da Saúde para estados. Tudo seria motivo de comemoração se não fosse o destaque irônico dos veículos de comunicação em tratar a cor rosa e azul como problemas aí nas pautas do governo. O presidente tem lá as suas limitações em verbalizar os seus sentimentos e é aceitável. Mas a desonestidade intelectual dos propagadores de notícias já é vista como militância descarada. Afinal, o que são duas cores no universo da apropriação do arco-íris? Pelo visto, na política, nem o céu é o limite para desgastar um governo. Boa noite. E a seguir, a dependência do Brasil dos fertilizantes importados. E ainda a previsão do tempo para o Brasil e também para o estado de São Paulo. A gente volta já já. Você já ouviu falar na medicina antroposófica? Ela se baseia nos métodos das ciências naturais. E nesta quarta, vamos descobrir como essa abordagem pode ajudar na saúde da mulher. Tem as previsões do baralho cigano com a querida Maria Itália. E na culinária, vamos variar o cardápio, mas sem muito trabalho. Aprenda a fazer uma deliciosa bisteca suína recheada de creme de milho. Mulheres é nesta quarta, 14h. Meu nome é Avenida Paulista. Já faz muito tempo que eu tô aqui, mas parece que o passar dos anos me deixa cada vez mais jovem. Sou o maior palco da cidade, um lugar para todos que acreditam que aqui São Paulo caminha sempre em frente. No número 900, me chamam de Casper, um lugar feito por contadoras e contadores de histórias. Gente que se conecta com o Brasil e o mundo. Todos os anos, muitos chegam e muitos vão embora. E a Casper fica para sempre, dentro de cada um. Meu nome é Avenida Paulista e o meu coração é casperiano. Um lugar que faz história para você escrever a sua.
Muito mais completo. Muito mais dinâmico. Muito mais atualizado. GazetaEsportiva.com. Os principais campeonatos, reportagens especiais, placar ao vivo, enquetes, conteúdos exclusivos, entrevistas, resenhas, bastidores, notícias minuto a minuto, vídeos e muito mais. GazetaEsportiva.com. Muito além dos 90 minutos. Podcast Jornal da Gazeta, em aplicativos de celulares e nas plataformas digitais de áudio. Ouça nossos comentários de política e de economia, a entrevista do dia e especiais sobre os bastidores da notícia. Podcast Jornal da Gazeta, o bom jornalismo para você ouvir onde e quando quiser. Se você quer emagrecer de maneira saudável, nesta quarta confira dicas naturais que ajudam na perda de gordura corporal. Imperdível. Para manter a linha fit e saudável, temos uma torta de brócolis vegana. E ainda, saiba tudo sobre a criofrequência, um tratamento estético que promete diminuir medidas. O Você Bonita é nesta quarta, 12:30. A dependência do Brasil aos fertilizantes importados é um problema crônico que se arrasta há muitos anos. O fechamento das fábricas nacionais pela Petrobras agravou ainda mais a situação. As duas primeiras fábricas nacionais de fertilizantes da Petrobras foram fechadas em 2016, após a chegada de Michel Temer, então do MDB, à presidência. Segundo a empresa, o plano de desativação das duas unidades na região Nordeste foi elaborado porque os negócios davam prejuízo. Na época, a Petrobras acumulava déficits financeiros e queda na reputação devido à Operação Lava Jato, que apurou um esquema bilionário de corrupção na estatal e em várias empreiteiras. A operação no Paraná se iniciou em 2014 no governo da petista Dilma Rousseff. Em 2020, já no governo Jair Bolsonaro, a Petrobras alegou as mesmas questões financeiras para encerrar as atividades de uma terceira subsidiária de fertilizantes em Araucária, no Paraná. E no mês passado, a quarta e última unidade em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, foi vendida para um grupo russo. O contrato, no entanto, está suspenso em meio às incertezas com a guerra na Ucrânia. O governo deve lançar ainda esse mês o Plano Nacional de Fertilizantes, que tem o objetivo de reduzir o percentual da importação desses insumos dos atuais 85% para 60% em 30 anos. Alcançar essa meta depende diretamente de investimentos em tecnologia para localizar novas jazidas desses minérios em solo brasileiro. Analistas avaliam, no entanto, que não há solução no curto prazo para a reindustrialização do setor. Enquanto isso, o governo vai buscar fertilizantes em outros países. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, viaja no próximo fim de semana para o Canadá, onde terá reuniões com exportadores. Aliás, todos os países que também compravam da Rússia irão buscar os produtos não só no Canadá, mas também no Marrocos, Belarus e no Oriente Médio, outros produtores de adubos químicos. No caso do agronegócio brasileiro, o maior problema é o potássio, já que o país importa 90% desse mineral. Junto do nitrogênio e do fósforo, ele forma o chamado NPK, o fertilizante mais usado no mundo todo. O Brasil possui uma pequena mina de potássio em Minas Gerais e uma grande jazida foi identificada no Amazonas, mas demandaria investimento pesado, já que fica em área isolada e perto de terras indígenas. Um projeto enviado pelo governo ao Congresso permitiria a exploração de recursos naturais nessas áreas, o que aumentariam a autossuficiência do setor e a produtividade no campo. No entanto, a proposta enfrenta a resistência de ambientalistas. A matéria pode entrar em votação ainda esta semana na Câmara.
Hora da previsão do tempo aqui no JG. Laerte, que calor, né? Demais, Mais um dia abafado aqui em São Paulo e não faltou nem a pancada no fim da tarde, já tradicional, né? Então vamos para a previsão do tempo, né? Lá. Boa noite para a Fernanda, que já está aqui com a gente. Bem, Fê, a gente tem falado que os dias estão bem típicos de verão, né? Mas eu tenho a sensação de que as temperaturas estão um pouquinho mais altas que o normal. É isso mesmo ou não? É coisa da minha cabeça? Não é não. Boa noite para Boa noite para vocês. Eu sei que é time frio aqui, é time um pouco menos calor, né? Mas está fazendo de 3 a 4 graus acima das médias para essa época do ano aqui em São Paulo. E desde o dia 20 de fevereiro, as máximas estão acima dos 30 graus. Vem ver comigo essa sequência aqui. A linha preta marca 30 graus, então temos 17 dias com as máximas acima dessa marca. A contagem começou no dia 20 de fevereiro, quando fez 30,6 graus. O dia mais quente dessa sequência foi o dia 3 de março, com 33,1 graus e hoje 32,3 graus de máxima no meio da tarde. E não teremos alívio até sábado. Estamos aqui no meio de uma onda de calor, isso porque as frentes frias não estão conseguindo furar essa massa de ar quente. Amanhã aqui na capital a máxima será de 32 graus, na quinta 33, na sexta 32 de novo. Mas reparem nos volumes de chuva. Amanhã e quinta ainda pequenos, são pancadas típicas de verão, pontuais, mas podem ser fortes onde cair. Agora, na sexta, a gente tem 25 milímetros. É bastante chuva, é resultado da aproximação de uma frente fria que vai se formar lá no sul do país e aí vai conseguir furar o bloqueio. Amanhã ainda sem alteração para o restante do estado, vai fazer sol, as temperaturas sobem bastante. Em algumas áreas lá do interior, as máximas podem chegar a 35, 36 graus e os temporais se formam por causa dessas ilhas de calor e umidade. No sábado e no domingo vai chover mais, as instabilidades vão encobrir mais o sol e já não deve esquentar tanto. Detalhada, então, a situação do tempo aqui mais próximo da gente, de São Paulo, né? O que você destaca do tempo em relação a outras regiões do país? Essa semana eu estou bem repetitiva aqui para o país inteiro. Eu destaco calor e chuvas de verão. E como aqui em São Paulo também está mais quente que o normal, principalmente nos outros estados do centro-sul do país. Em Belo Horizonte, amanhã vai fazer máxima de 30 graus, Goiânia e Cuiabá tem 33 de máxima. As capitais mais quentes são Rio de Janeiro e Campo Grande, com máxima de 35, e Porto Alegre 32, por lá tem feito até 7 graus a mais que a média. E chove em praticamente todo o país, mas isso não significa que não vai ter sol, não. É chuva mais passageira. Agora, com alerta para temporais mais intensos no norte, entre o Amapá, o Pará e Roraima, litoral do Nordeste, entre o Ceará e o Maranhão e no extremo sul do Rio Grande do Sul. Esses são os principais destaques do tempo nessa quarta. Amanhã eu volto com mais, então. Até lá. Obrigado, Fernanda. Até amanhã, então. Boa noite. Boa até. noite. Daqui a pouco, na entrevista do dia, Denise Campos de Toledo conversa com Juliano Medeiros, presidente nacional do PSOL, sobre as articulações e pautas do partido para as eleições 2022. É logo depois do intervalo. O melhor do jornalismo esportivo está no Gazeta Esportiva. Se segura na poltrona. Aqui, informação não falta, a análise é certeira e a resenha rola solta. O comportamento dele é inadequado. E o inadequado. O time que bate um bolão está no Gazeta Esportiva, de segunda a sexta, 6 da tarde. Tamo on. Oferecimento GazetaEsportiva.com. Muito além dos 90 minutos. Esperando o quê para baixar o aplicativo da TV Gazeta? Você pode ter todo o conteúdo do nosso site na palma da sua mão. Tudo mesmo? Tudo. São mais de 8.000 receitas para aprender e compartilhar.
Mais de 60 mil vídeos para maratonar e favoritar. Mais de 19 mil horas de conteúdo exclusivo para assistir quando e onde quiser. E 100% da programação ao vivo, 24 horas por dia. Não perca tempo. Baixe agora mesmo. Acesse a loja de aplicativos do seu aparelho. Procure por TV Gazeta e faça o download. Curtiu? Então aproveita, porque é tudo grátis. Tudo na faixa. TV Gazeta, em todas as telas. Uma experiência única. Chuva. Fique alerta. No Brasil, caem aproximadamente 80 milhões de raios por ano. Por isso, em caso de tempestade com raios, desligue os aparelhos eletrônicos da tomada. Saia imediatamente da piscina ou do mar. Se estiver dentro do carro, evite qualquer contato com as partes metálicas do veículo e não se abrigue embaixo de árvores ou guarda-sóis. Você sabe como a guerra entre a Rússia e a Ucrânia pode afetar o mundo? Nesta quarta, a revista te explica como as sanções contra a Rússia estão impactando os outros países. E as fofocas dos famosos não param. Vou te contar tudinho. Já o chefe Danilo Galhardo vai encarar o nosso duelo dos chefes. E o que será que vem por aí, hein? Tem que conferir. O Revista da Cidade é nesta quarta, 11 da manhã. Chegou a hora da entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E vamos falar agora sobre as pautas e articulações do PSOL para as eleições deste ano. Eu converso aqui com o Juliano Medeiros, que é presidente nacional do partido. Juliano, boa noite. Boa noite, Denise. Bom, amanhã tem uma reunião com a direção, com representantes do PT, para discutir o apoio do partido ao ex-presidente Lula na disputa pelas eleições presidenciais. Agora tem algumas coisas colocadas em pauta, entre elas a candidatura de Boulos aqui em São Paulo, para o governo do estado de São Paulo. Boulos que chegou ao segundo turno das eleições para a prefeitura de São Paulo. E o PT já falou da possibilidade dele ser candidato a deputado agora e a prefeito nas próximas eleições. Como é que você vê? Qual é a prévia que eu tenho dessa conversa de amanhã? Primeiro, render minha homenagem, Denise, a você, a todas as nossas espectadoras pelo 8 de março e reafirmar o compromisso do PSOL com a luta em defesa dos direitos das mulheres, por um Brasil mais inclusivo, onde as mulheres não sejam vítimas da violência, da desigualdade social, do feminicídio. Então, acho que é um dia importante também para a gente fazer essa reflexão. Bom, sobre a reunião de amanhã, o PSOL está tentando imprimir uma dinâmica um pouco diferente para as negociações entre os partidos de esquerda no Brasil. A gente tem visto outras negociações que estão em curso e que são marcadas pela troca de apoios de um Estado pelo outro, troca de promessas em relação a possíveis ministérios e composições de interesses regionais. Nós queremos fazer uma coisa diferente, copiando, inclusive, processos que aconteceram em outros países, recentemente no Chile, em Portugal, na Espanha, e buscar construir o que a gente chama de acordo programático. Uma série de compromissos em torno dos quais essa frente das esquerdas que a gente quer construir vai orientar o seu governo, né? Para que não se crie a sensação de que as saídas para a crise que o Brasil vive estejam na cabeça de alguém, de um líder ou de um único partido. Nós precisamos pensar juntos quais são as saídas para essa crise e, obviamente, contemplar as expectativas que os partidos têm. O PSOL, você sabe, é um partido de esquerda, um partido que acredita que é importante enfrentar toda a agenda de ataques aos direitos do povo brasileiro que foi implementada nos últimos anos, e nós vamos cobrar esse compromisso também do PT e, claro, da pré-candidatura do ex-presidente Lula. Mas tem antes esse desafio em relação aos nomes, porque o Partido dos Trabalhadores quer fechar aí o apoio em torno do nome do Fernando Haddad, não é? Inclusive tentando buscar o apoio de Márcio França, por exemplo, que também está bem colocado nas pesquisas, mas ele seria candidato a senador nessa frente, né, de apoio ao ex-presidente Lula e apoio
também aqui em São Paulo, que seria a candidatura Haddad. Então vamos ver por aí se tem essa conversa. Vamos São Paulo. Bom, primeiro, é totalmente legítimo que o PT, pelo tamanho que tem, um partido grande, que tem como candidato ao governo o ex-candidato a presidente da República, que foi para o segundo turno em 2018, que queira que a esquerda se reúna em torno desse candidato, do Fernando Haddad. É um companheiro muito respeitável do meu ponto de vista. Assim como é legítimo que o pessoal, com outros argumentos, reivindique que essa frente se construa em torno do Guilherme Boulos, que é o nosso pré-candidato ao governo. O Márcio França menos empolgado com a ideia de unidade das esquerdas, porque passou os últimos anos todos flertando com o tucanato aqui em São Paulo e andou pouco por essas bandas da esquerda aqui em São Paulo. De modo que eu acho que, nesse momento, eu não vejo nenhuma movimentação consistente para a construção de uma unidade, mas acho que é uma possibilidade que a gente tem que seguir dialogando, seguir acompanhando. Nós estamos no mês de março, parece que já aconteceu tanta coisa nesse ano, né, Denise? Mas você que acompanha muito bem a política sabe que essas definições normalmente são tomadas muito lá na frente, muito mais perto das convenções partidárias, que esse ano vão ser entre julho e agosto, do que em fevereiro e março. Agora ainda é a fase de janela partidária, para a mudança dos partidos. Então, até o final do mês de março, os partidos vão assentar suas candidaturas. Isso o pessoal também está fazendo, está, digamos, buscando consolidar a candidatura do Guilherme Boulos. O PT está fazendo isso com o Haddad, o PSB está tentando fazer isso com o Márcio França. Agora, obviamente, nós não podemos fechar a porta para o diálogo, para a discussão de uma possível unidade lá na frente, mas nesse momento eu não vejo essa hipótese. Agora, Alckmin saindo para ser vice na chapa de Lula fortalece a oposição aqui em São Paulo, não é? Porque nós tínhamos ele dominando as pesquisas, as principais que foram divulgadas, e agora ele sai de cena para disputar a vice-presidência. Sem dúvida, Denise. Normalmente se fala muito da divisão das esquerdas, né? Aqui em São Paulo é um exemplo, nós temos nesse momento 3 pré-candidaturas, que eu espero que a gente possa ir construir alguma síntese mais na frente. Mas a direita também está dividida em São Paulo, né? Tem a candidatura do Bolsonaro, né, que deve ser a do ministro Tarcísio Gomes, que para ser candidato vai ter que se afastar do ministério daqui a pouco. Tínhamos até outro dia a candidatura do Mamãe Falei, que felizmente abandonou sua candidatura depois do fiasco que promoveu, dessa violência contra as mulheres que promoveu no último final de semana, mesmo a candidatura do Rodrigo Garcia, vice-governador. Então, há uma divisão no campo das direitas. Por isso que é importante seguir o debate sobre a unidade, né? Ainda que, como eu disse, nesse momento a esquerda tem 2 pré-candidaturas marcadamente de esquerda, do Guilherme Boulos e do Fernando Haddad, uma mais de centro-esquerda, que é a do Márcio França, e acho que a conversa, o diálogo tem que seguir, porque é de fato uma oportunidade que se coloca hoje da esquerda chegar ao segundo turno em São Paulo, pela segunda vez em 9 eleições para o governo do Estado e com chances reais de vencer. Agora, Juliana, em relação às pautas do pessoal, a gente pode ver uma unidade, inclusive, em relação à preservação da Amazônia, um novo modelo, inclusive, de desenvolvimento para a região, respeito aos indígenas, aos povos tradicionais de lá, então, e energias renováveis, isso é uma pauta que eu acho que vem ganhando força, inclusive no centro. Agora, o pessoal defende a revogação teto de gastos, eu acho que é uma coisa que vai acontecer, inclusive está programada e a gente viu as dificuldades, deve acontecer desde que haja outras pautas aí para assegurar a responsabilidade. Agora, rever reforma trabalhista e reforma previdenciária. Isso não acaba afastando aquele eleitor meio de centro que está indefinido em busca de uma terceira via, de alguém que consiga reorganizar a economia, porque quando você fala em previdência, você mexe com contas públicas. Reforma trabalhista tem a questão do custo das empresas que reivindicaram muito mudanças na área trabalhista. A gente ainda não chegou a isso. E na pauta de reforma tributária, vocês colocam assim, taxação para os mais ricos, né, para os ricos de fato, né, corte de tributos sobre bens de consumo essenciais, populares, algumas mudanças aí que são mais amenas em relação ao que se espera de uma reforma tributária. Então, eu queria saber como é que você vê, do ponto de vista também eleitoral, né? Que tem esse foco, você tem que chegar ao poder para você conseguir implementar as mudanças que você pretende, né? Claro. Bom, antes de mais nada, eu confio nas ideias da esquerda, eu confio que as nossas ideias podem ter audiência na sociedade brasileira. Isso porque, Denise, porque todas as promessas que foram feitas nos últimos 5, 6 anos, desde o impeachment contra a Dilma, de que fazendo a reforma trabalhista ia gerar empregos, de que fazendo a reforma da Previdência ia melhorar as contas públicas, de que o teto de gastos ia criar condições para a retomada do investimento público, todas essas promessas não foram cumpridas. Então, eu acho que há audiência hoje, há espaço na sociedade brasileira para dialogar sobre essas propostas. Talvez alguns anos atrás seriam impensáveis, né, que se pensasse uma reforma
tributária, a exemplo dos países do capitalismo central, não são países socialistas, que têm, seja imposto sobre grandes fortunas, sejam outras formas de tributação sobre os bilionários. A gente está falando aqui dos muito ricos, não da classe média, não daquele advogado, médico ou micro, pequeno empreendedor. Estamos falando aqui de gente que não gera riqueza através do trabalho, da indústria, mas da especulação financeira, principalmente. Então, a nossa avaliação é que tem espaço para que essas bandeiras tenham audiência na sociedade brasileira. Nós estamos vendo países que jamais se pensou de falar de renda básica universal para poder garantir condições básicas de sustento. Na Europa, hoje está em debate essa ideia. Nos Estados Unidos, o plano do Biden, o tal plano Biden, que tem uma série de problemas, mas é um plano que coloca a ação do Estado no centro da agenda do desenvolvimento. É um pouco isso que a gente está defendendo. E principalmente, Denise, eu acho que precisamos enfrentar o debate sobre o financiamento do Estado. Essa ideologia que se criou, que o grande problema do Estado é que ele arrecada mal, né, e acaba, de alguma forma, penalizando... Arrecada muito, né? O Estado arrecada muito. O problema é que esses recursos são muito mal investidos. São, você sabe, 400 milhões de reais todos os anos de isenções tributárias completamente sem sentido, né? As desonerações da folha de pagamento é feita no Brasil com uma verdadeira farra, né? A oneração sobre bens e consumos hoje penaliza a classe média e os mais pobres, enquanto os bilionários estão tendo aí... isenções de tributos e facilidades intermináveis. Então, eu acho que é importante encarar esse debate. Para onde vai o dinheiro que o Estado arrecada? Quais são as prioridades numa perspectiva mais de médio e longo prazo para tirar o Brasil da crise? Eu realmente acredito que tem espaço para essas ideias no debate público. Agora, o PT tem falado muito dessas pautas que o pessoal está exigindo e deve colocar na mesa de negociação. Agora, o PT ele fica mais ou menos, né? Ele vai para um lado e para o outro, exatamente porque pensa também nesse eleitor que está com uma posição indefinida, que ainda defende uma pauta liberal, que era a promessa de Bolsonaro, que acabou não sendo cumprida, inclusive por todas as dificuldades que foram colocadas no caminho, políticas, da pandemia e tudo mais, não é? Mas tem um apelo, essa questão daquela proposta que estimula as empresas, que reduz tributos sobre investimento e reforma do Estado, que é uma coisa assim, por exemplo, que os partidos de esquerda sempre são muito contra, é você mexer no funcionalismo. Eu queria saber qual é a sua posição em relação a isso, porque a gente sabe que a gente tem uma máquina muito inchada, que custa caro e é ineficiente, não é? A gente pode até falar que o SUS foi eficiente, poderia ter sido muito mais, não é? Se você tivesse aquele suporte necessário, só que você tem uma dispersão de dinheiro na máquina pública. Como é que vocês veem essa questão especificamente? Nós vivemos nos últimos 30 anos, Denise, duas grandes reformas do Estado. Nos anos 90, né, com a privatização de dezenas de companhias públicas, né, de setores estratégicos da economia que estavam nas mãos do Estado, sob o argumento da eficiência, exatamente, vamos privatizar a telefonia, a energia elétrica, agora está se privatizando a água porque vai ficar mais eficiente. Todo mundo que tem telefone celular, que tem TV a cabo em casa, sabe que não é o reino da eficiência, né? Mas é melhor do que o estatal. Esses serviços, né? Depende, há estados onde funciona, há países onde os serviços estatais são de qualidade. Eu acho que o debate todo não é se o que é bom é público ou se o que é bom é privado, é se o que é público está a serviço das maiorias, né? Eu acho que porque claro, o que é privado está a serviço da dinâmica privada, do capitalismo, do lucro, isso é a regra do jogo. Mas aquilo que é público tem que estar a serviço das maiorias sociais. Eu acho que esse é um debate que nós temos que fazer. Tirar a estabilidade da professora, do fiscal do IBAMA ou da enfermeira não me parece fazer nenhum sentido. Agora, manter os privilégios das castas das Forças Armadas, do Judiciário, de setores que hoje realmente representam tudo aquilo que deveria ser extirpado da estrutura do Estado em termos de privilégios, renda, né? Que tem muito mais renda. Quer dizer, vamos aqui usar o bom exemplo do juiz que mora na sua cidade e recebe auxílio moradia, né? Aliás, também é uma prática muito utilizada pelo Jair Bolsonaro quando era deputado, né? Tinha casa em Brasília e recebia... Políticos em geral, né? Políticos em geral. Então, enxugar esses privilégios, o pessoal é totalmente favorável. O que a gente não é a favor é de demonizar todos os servidores públicos como se, abrindo mão da estabilidade do funcionalismo, se resolveria o problema da qualidade e da eficiência. Aliás, diga-se de passagem, já existem uma série de mecanismos que permitem que o Estado se livre do professor ineficiente, da enfermeira ineficiente, do policial ineficiente. Mas na prática não funciona muito, né? Como não funcionam muitas outras coisas. Eu acho que nivelar por baixo e colocar todo esse povo sobre a condição de uma precarização das suas condições de trabalho não é uma saída. Agora, combater privilégios que existem ainda no Estado, isso o pessoal é totalmente a favor. É isso, ouvimos o Juliano Medeiros, que é presidente nacional do PSOL. Amanhã vai ter essa conversa com o PT, vamos aguardar as novidades. Eu agradeço muito a sua participação aqui no Jornal da Gazeta. Obrigada. Obrigado, Denise. Com vocês.
Lembrando que essa entrevista da Denise, bem como os comentários do Josias e da Liliane e ainda produções exclusivas do nosso jornalismo também estão disponíveis nas principais plataformas de podcast. E o Jornal da Gazeta termina aqui. Para rever todo o nosso conteúdo, basta se inscrever em nosso canal no YouTube, youtube.com/Jornal da Gazeta. A gente volta amanhã às 19 horas. Uma ótima noite para você e até lá. Boa noite.